Uma ótima terça-feira chegando para começar o dia, deixando você muito bem informado aqui no canal do Lessa. E já é véspera de jogo. Amanhã teremos mais um clássico pelo Campeonato Carioca, pela Taça Guanabara, Fluminense e Vasco. O jogo será em Brasília. O técnico Mano Menezes praticamente tem somente a atividade de hoje, né? Ontem foi recuperação, hoje ele vai preparar, definir o time titular que vai para Brasília tentar a segunda vitória apenas do Fluminense no Campeonato Carioca. Realmente uma campanha até aqui vergonhosa, porque ontem, para completar, o Madureira ganhou o Maricá. E olha só isso daqui. O Fluminense agora é o 10º colocado no Campeonato Carioca após 7 rodadas com apenas 7 pontos. É realmente, quando a gente acha que que já chegou no fundo do poço, dá para cavar mais um pouco. É realmente um negócio impressionante as campanhas que o Fluminense vem fazendo na Taça Guanabara, virtualmente eliminado, né, das semifinais. Teria que ganhar todos os jogos daqui em diante, né, contando 2 clássicos, e ainda assim depender de uma combinação de resultados ali improvável. Seria realmente mais um milagre, né? O Fluminense basicamente joga pela sua dignidade e Mano Menezes joga pela sua manutenção do cargo, porque está muito evidente para mim que esses jogos terão, sem dúvida alguma, um peso muito importante no futuro do trabalho dele e também, claro, no futuro, consequentemente, do Fluminense nesta temporada, que caso realmente não se classifique, depois da Taça Guanabara vai ter um período de data FIFA até o início das outras competições. Enfim, certo é que esse jogo ou vai aliviar um pouquinho esse clima de pressão com uma vitória, porque falar de boa atuação acho que já é pedir demais pelo jeito, ou de fato a gente vai ver a situação se agravar ainda mais. Bom, mudando de assunto aqui, vamos para essa nota oficial divulgada aqui pela Liga Forte União nas redes sociais, uma nota também foi compartilhada ali pelo Fluminense, comemorando a meta batida, 1,7 bilhão arrecadado com os direitos de transmissão a partir de 2025, ou seja, a partir desta temporada. Diz a nota que, no sentido de esclarecer dúvidas que surgiram, a Liga Forte União confirma oficialmente que o valor total da receita gerada pelos contratos de direitos de transmissão da Série A firmados, é de 1,7 bilhão por ano, representando um crescimento de 55% em relação ao valor que os clubes da LFU receberam em 2024. A negociação dos direitos da Série B, bem como dos direitos internacionais e de betting das séries A e B, ainda estão em andamento. O valor decorrente da venda dos direitos de TV da Série B e de outros contratos serão somados ao montante de 1,7 bilhão já negociado pela Série A, para que se calcule a divisão de acordo com os critérios da LFU. Assim que as negociações forem concluídas, serão divulgados os novos parceiros e os resultados desses processos. Bom, então, pela nota, foi o que eu falei para vocês recentemente, quando foi divulgado ali o acerto da Globo com a LFU, é que a Série B também vai negociar os seus direitos de transmissão. E esse valor será somado. Então, aquela discussão de quanto desse montante vai para os clubes da Série B vai depender dessa negociação. Porque se a Série B se os clubes, por exemplo, da Série B vão receber 200 milhões e eles conseguirem arrecadar 100 milhões, os outros 100 milhões vão sair desse montante, né? E além disso, tem a questão comercial, de parceiros comerciais, de bets que vão entrar nessa brincadeira. Mas não para por aí. A gente sabe que tem uma porcentagem de comissão dessas negociações, né? A LFU foi representada pela Live Mode no mercado. E a Live Mode, naturalmente, vai abocanhar parte desse valor. E uma diferença que a LFU tem para a Libra é que os clubes da LFU venderam 10% para a Capital Partners, para um grupo, para um investidor que comprou esses 10% por 50 anos. Né? Esse dinheiro que esses clubes já receberam, inclusive o Fluminense. Então tudo isso tem que ser subtraído desse valor. E eu espero que haja transparência também. A mesma transparência que eles estão mostrando aqui, eu espero que haja transparência também para não superfaturar os números em relação ao que vai ser subtraído. Porque a partir disso a gente vai ter uma noção realmente
da diferença entre LFU e Libra, quem levou melhor ou quem levou pior nessas negociações, ou se houve de fato ali uma equiparação dos montantes recebidos, né, por cada bloco. Eu vou trazer também aqui uma fala do presidente Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza, que ao lado do Fluminense eles encabeçaram essas negociações comemorando o acerto, né, o aumento do valor e também a diminuição da diferença entre o clube que recebe mais e o clube que recebe menos, que era aí uma das diretrizes da LFU. Pessoal, a alegria de comunicar aqui, né? Acho que o sucesso da negociação da LFU na venda dos direitos de transmissão da Série A. Trouxemos grandes players mundiais para fazer parte agora do futebol brasileiro, como Google, YouTube e Amazon, players que já estavam no futebol em outras competições e agora estão na Série A do Brasil. Também uma inovação, tendo uma oferta maior de jogos na TV gratuita, né? TV aberta, Record e Globo vão transmitir o Campeonato Brasileiro. Então, como é que vai ficar essa divisão de jogos, né? A Record tem a prioridade no jogo 1, tem a primeira prioridade de escolha. Essa prioridade gira, né? Então, o jogo 1, Record, na outra rodada, quem escolhe o primeiro jogo é a Amazon, na outra rodada, quem escolhe o primeiro jogo é a Globo, e assim vai girando para dar a possibilidade de todos os players que adquiriram, né, poder ter bons jogos, poder ter uma transmissão aí bem interessante. E tem outro detalhe também, né, que vale destacar, que um mesmo grupo que já comprou os direitos, ou a Record, ou a Amazon, ou a Globo, não pode transmitir mais do que 8 jogos dos clubes da LFU e não pode transmitir mais do que 4 jogos dos clubes da Libra, que também vão passar na LFU como visitantes. Então isso foi feito para equilibrar os pacotes, para gerar atratividade comercial para quem adquirir os pacotes, ter um rodízio aí saudável, já pautado anteriormente na negociação de uma forma cristalina e transparente. Torcedor que quer assistir o jogo, né, vai poder assistir na Record, vai poder assistir na Globo, na TV aberta, vai poder assistir na internet pelo YouTube através da Cazé TV, vai poder assistir pela Amazon, e da Amazon é interessante falar que é a única plataforma em que o jogo só vai passar ali, né? O jogo da Record passa também no YouTube e passa também no Premiere. O jogo da Globo passa também no Premiere. O jogo da Amazon não, passa só na Amazon. Então são 38 jogos exclusivos. Do ponto de vista econômico, entendemos que foi um golaço essa venda. Se a gente comparar o que os clubes da LFU tinham no ano de 2024, no atual ciclo, né, que encerrou agora em 24, e o que vai ter como média nesse ciclo que se inicia, é um crescimento de aproximadamente 50% nas receitas. Então é algo realmente grandioso, é algo que chama a atenção. Mas tem outra coisa que é muito interessante também, que é a diferença entre quem mais ganha e menos ganha, que é um pilar da LFU, que é um pilar que a gente sempre trabalhou, que justamente que número ficou essa diferença? 2,6. Ou seja, o time com maior audiência, com melhor performance, se for campeão do campeonato, a diferença para o time com pior audiência, com pior performance, será no máximo de 2,6. Um parâmetro para vocês saberem, por exemplo, na La Liga, na Espanha, 3,5 é essa diferença. Na Premier League é aproximadamente 1,6. Então nós saímos de patamares de 6 vezes, 7 vezes para 2,6. E para finalizar, né, agradecer também a todos os presidentes, dirigentes dos mais de 30 clubes que compõem a LFU, que ao longo desses últimos anos, inúmeras reuniões, conversas, encontros virtuais, presenciais, conseguimos concretizar esse feito, que é bom para o futebol brasileiro, que democratiza cada vez mais as receitas, e falar de forma muito clara que o nosso próximo passo, o próximo objetivo é buscar a unificação, é juntar com os clubes também da Libra, é estarmos todo mundo na mesma página, todo mundo dentro da mesma plataforma. Tem possibilidades de mais crescimento ainda para o futebol brasileiro. Estamos de portas abertas para dar um próximo passo, juntar todo mundo e fazer o futebol brasileiro a Premier League das Américas. Bom, reduzir essa diferença entre o clube que recebe mais e o clube que recebe menos é muito importante para que a gente ganhe competitividade, para que tenhamos um campeonato melhor. É assim nas principais ligas europeias, mas o que importa para a gente, nós temos 2 blocos aqui. E a gente tem que saber a diferença, por exemplo, que Flamengo e Palmeiras terão para os outros clubes
para a gente ter uma ideia realmente da dimensão de como será o futuro do futebol brasileiro em relação ao direito de transmissão, que é de onde vem a maior grana. Sempre foi e não tem jeito. A maior parte da grana, né? Então vamos aguardar o desfecho dessas últimas negociações. Enfim, os direitos a gente já sabe, né? Já falamos sobre isso recentemente, porque isso vai determinar o futuro, financeiramente falando, do futebol brasileiro a partir de 2025. O Fluminense tomou a decisão de emprestar mais um moleque de Xerém, desta vez João Lourenço, que teve até um certo destaque na Copinha deste ano. Em 5 jogos marcou 2 gols. João Lourenço está indo para o Atlético San Luís do México, empréstimo de uma temporada, com valor de compra fixado em 3 milhões e meio de reais, 600 mil dólares por 60% dos direitos do jogador. Valor bem similar ali ao que o Esquerdinha foi negociado lá para o Queen's Park Rangers, só que o Esquerdinha foi em definitivo, né? Lembrando que faz mais ou menos um ano que o João Lourenço renovou o contrato com o Fluminense. Mas renovou e negociou logo em seguida. É natural, gente. Quando ele renova, ele tem 18 anos. Então o clube está se resguardando justamente para não perder o jogador, né? Para caso ele consiga evoluir, desempenhar, atingir um nível maior, né, nos meses seguintes ou no ano seguinte, o clube ele acaba se resguardando e não perde o jogador. O João Lourenço ele não é tão bem avaliado assim internamente pelo Fluminense. Ele já tem 19 anos, ao longo de 2024 vai completar 20 anos, então está relativamente próximo de estourar ali o sub-20, e como não há competições do sub-23, porque para o profissional agora, neste momento, ele não teria espaço. Então ele teria que continuar jogando no sub-20. O sub-23 seria uma maneira de talvez dar um passo à frente ali para uma categoria um pouco mais forte. Não vai ter, o Fluminense decide emprestar, mas com um valor fixado bem abaixo, acredito eu, justamente por não depositar tanto potencial nesse garoto. Se ele se destaca lá, se ele vai bem, o clube mexicano tem uma quantia bem pequena para pagar, e aí depois disso ficar em definitivo com o João Lourenço. Por falar em moleque de Xerém assinando contrato, tá aí, Pablo Henrique, moleque de apenas 16 anos, assinando o primeiro contrato dele como profissional, volante do Sub-17, já faz parte da equipe Sub-17, assinou até o fim de 2027 uma multa aí de 300 milhões de reais no contrato, um garoto que deposita nele muita expectativa, um certo potencial. Aí o Pablo Henrique agora assinando, portanto, esse primeiro contrato profissional e até 2027. Bom, não é uma renovação contratual, mas o goleiro Fábio ganhou um reajuste salarial, um aditivo ali no contrato. O Fluminense acredita que o Fábio, pela importância que ele tem, pelo jogador que ele é, e mesmo nessa idade, com mais de 40 anos, é um goleiro que ainda desperta ali a cobiça no mercado. O Fluminense entende que ele tem um salário abaixo do que um goleiro desse nível deveria receber, e até para se proteger de possíveis investidas de outros clubes, o que chegou a acontecer nesta janela de transferências, algumas sondagens ali, o Fluminense aumentou o salário do Fábio, uma atitude do próprio clube para valorizar o jogador. O Fábio não tem interesse em sair do Fluminense no momento, ele está feliz, né? É um jogador, é um absurdo, né? O Fábio é um fenômeno da natureza, essa que é a verdade. Nesse momento, não só nesse momento ruim, mas todo 2024 e começa 2025 dessa forma, enquanto o time está ali capengando, sofrendo, jogando um futebol horroroso, o Fábio lá atrás está sempre garantindo pontos importantes ou evitando, né, vexames ainda maiores. Então nada mais justo, de fato, do que reajustar aí o salário do Fábio, que é um cara realmente muito importante, além de ser um líder da equipe. E o Pedro Rangel também teve o salário reajustado, ele tem contrato até 2027, jogador que foi emprestado no passado para o Atlético Goianiense, seria emprestado novamente, chegou aí para Goiânia, treinou com o Atlético e de repente, devido a uma divergência lá de contrato, de salário, ele simplesmente pegou, voltou para o Rio de Janeiro e voltou a treinar no CT Carlos Sachilho. Então Pedro Rangel permanece no clube, inclusive chegou a ser relacionado contra o Boa Vista. Uma boa notícia, ontem o volante Lima apareceu entre os jogadores treinando no CT Carlos Sachilho, aparentemente recuperado desse desgaste muscular que ele sofreu e acabou tirando nos últimos jogos, e deve ser uma novidade para o jogo contra o Vasco nesta quarta-feira. O Lima que acaba sendo muito importante, pode ser ele o jogador a fazer a função ali do Ganso, apesar de não ser muito a dele,
mas a chance dele voltar já no time titular é muito grande. E aí manteria, ou o que o Mano Menezes deveria fazer, já passou da hora de fazer, é escalar Riquelme e Ares como titulares, né? Cada um de um lado, e talvez o Lima também fazendo parte desse meio de campo. É uma possibilidade, e o Mano vai tomar essa decisão, provavelmente hoje no CT Carlos Castilho. John Ares também apareceu no bid, já com a renovação de contrato, né, já anunciada até o mês de 2028. Agora é oficial, John Ares já no bid, um novo contrato registrado. O repórter Enio Bis, que cobre o Criciúma lá em Santa Catarina, afirmou que o Criciúma recebeu apenas 2 milhões de reais do Fluminense pela venda do zagueiro Nino. O clube aguarda o pagamento de mais 6 milhões. Destino do valor será definido em março. Na época, vocês provavelmente vão lembrar, o Fluminense negociou o Nino com o Zenit da Rússia, uma negociação que acabou sendo fechada em 5 milhões de euros, mais ou menos 27 milhões de reais na cotação daquela época. O Fluminense tinha 60% do jogador e, portanto, ficou ali com um pouco mais de 16 milhões de reais. E o Criciúma, portanto, tinha direito ao restante, já que ele era dono dos outros 40%. Então o clube alega não ter recebido ainda. É bom ficar atento quanto a isso, porque o Fluminense tem a responsabilidade de repassar esse dinheiro para o Criciúma. Agora, não sei se está dentro do prazo, ou se está fora do prazo, ou se está atrasado, é uma coisa que eu não apurei, uma notícia que vem lá de Santa Catarina, mas de qualquer forma é bom ficar atento em relação a isso, a esses prazos, porque isso inclusive pode render processo na FIFA. E olha só, finalmente a CBF resolveu definir o sorteio da Copa do Brasil, senhoras e senhores. Se começa no dia 18 e de maneira vergonhosa a CBF vai sortear a Copa do Brasil no dia 7, na próxima sexta-feira, às 3 da tarde, num hotel aqui no Rio de Janeiro. Eu trouxe a notícia aqui para vocês, uma notícia bizarra, ridícula, mas a gente está falando de CBF, né? Então tudo é possível, né? Esse sorteio já era para ter sido realizado há muito tempo. Os clubes estavam revoltados, para não falar outra palavra aqui, com o Edinaldo Rodrigues, o presidente, porque queriam saber o quanto antes para definir a logística. Essa primeira fase acaba gerando viagens mais complexas, de logísticas mais complexas, e evidentemente o quanto antes você conseguir definir isso, melhor. Inclusive para o torcedor que quer ir ao jogo, né, para a imprensa que quer ir cobrir o evento, mas principalmente para clubes, jogadores que são os principais atores desse esporte, são constantemente desrespeitados por entidades como CBF e pelas federações estaduais, que não têm o menor carinho e respeito com o produto e pelas pessoas que dão sentido, né, ao futebol. É um negócio inacreditável que essa gente faz. Então os caras vão sortear no dia 7, sexta-feira, para uma competição que começa daqui a praticamente 10 dias. Então você quer viajar? Se vira aí, meu amigo. Se vira aí e vai. Se você, principalmente para algumas regiões, estados em que os torcedores têm muito pouca chance de ver os clubes, né, os seus clubes, o clube do coração. E aí, às vezes, o cara mora longe, mora em outro estado e quer ter essa oportunidade. E dessa forma, obviamente, fica bem mais difícil. Mas, enfim, o Fluminense ele vai enfrentar, não está no pote A, vai enfrentar os clubes que estão no pote E. Quais são esses clubes? Souza da Paraíba, Tocantinópolis, São Raimundo, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre, Asa de Arapiraca, União Rondonópolis, Porto Velho e Águia de Marabá. Então alguns adversários reservam viagens mais longas, outras nem tanto, como Pouso Alegre, mas oferecem uma dificuldade de estrutura, de aeroporto, de locomoção, enfim, justamente por isso o ideal é saber o quanto antes. Mas, enfim, é isso. Vai ser na próxima sexta-feira, às 3 da tarde. A gente vai conhecer o adversário do Fluminense nesta primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que mudou o regulamento, né? O mando é do time pior ranqueado, ou seja, né, o adversário que foi enfrentar o Fluminense vai jogar em casa, mas se der empate, diferente das edições anteriores, quando o clube mais bem ranqueado avançava, se der empate, a decisão será nos pênaltis. Fechou, galera? É isso. Vou ficando por aqui neste primeiro vídeo desta terça-feira e ao longo do dia a gente volta com muito mais informações por aqui. Como sempre, deixe seu like, por favor. Não esquece não. Vai, deixa o like, botãozinho do like aqui embaixo de graça, 0800, seu comentário e se inscreva aqui no canal. Tamo junto. Valeu!